Tô falando que a coisa tá complicada hoje, não quer gravar. Ah, agora sim. Então vamos lá. Me digam se tá aparecendo o slide de xarope. Boa noite, professor. Tá aparecendo Boa sim. noite. Tá? Beleza, Tá. então. Então vamos lá. Vamos falar de xarope, que é uma forma farmacêutica líquida, né? É uma das formas, não vou dizer mais importante, que ela já perdeu a sua importância se a gente for comparar com antigamente, mas é uma forma que ela tem a sua representatividade. É, a gente já viu um monte de soluções e os xaropes continuam sendo soluções. Eles só têm uma grande diferença que eles são mais viscosos do que normalmente as outras soluções que a gente viu anteriormente. Então, vamos ver o que é xarope. A gente tem uma definição bastante grande de xarope que fala que basicamente, né, é uma palavra que a palavra xarope vem do árabe siropos ou do latim sarabe, ou como está escrito ali em árabe que eu não prefiro não pronunciar daquele jeito que está ali. E significa bebida ou poção. Então é uma forma farmacêutica bem antiga, né? Uma das mais antigas que a gente tem. Deixa eu só abrir que chegou alguém. Então é produzida já há muitos séculos. E dessa forma a gente tem o xarope bem desenvolvido, né? E o que, que a gente pode dizer mais do xarope? Que basicamente é uma solução, né, viscosa. A primeira característica dessa forma farmacêutica é que ela é viscosa. O xarope sempre vai ser viscoso. E outra característica é que ela tem uma grande quantidade de açúcar dissolvido ali no meio. Então, é bastante doce também porque tem muito açúcar. E também está dentro da definição que tem uma tendência grande para formar cristal, porque muitas vezes o açúcar cristaliza, né? E às vezes ele se deposita lá no fundo do frasco, mas isso só acontece quando a gente não faz o preparo direitinho. Mais à frente eu vou falar para vocês como que é o preparo. E esse preparo, então, sendo bem feito, na verdade a gente tem que deixar esse xarope numa faixa de temperatura de 80 graus aproximadamente por 10 minutos. E ir agitando ele e misturando ele bem e manter sempre nessa temperatura de 80 graus. Se a gente fizer isso certinho, 10 minutos, a gente consegue dissolver todo o açúcar, não fica nenhum cristalzinho remanescente, porque quem muitas vezes começa o processo de formação de cristal, é uma partículazinha, um cristalzinho que fica, que não dissolve bem, e daí ele vai transformando o resto do açúcar que está dissolvido novamente em cristal. Então, se a gente não tiver essa matriz, vamos dizer assim, é, a tendência em formar, em cristalizar é muito pequena. Muito bem, essa é uma definição antiga e bastante genérica. A gente tem uma definição mais detalhada, que é retirada da Farmacopeia Americana, de 2005, que ela é um pouquinho mais detalhada e ela abrange mais o que a gente tem hoje como xarope. Então, a Farmacopeia fala que os xaropes são preparações aquosas concentradas à base de açúcar, né? Ou não, né? Pode ser um substituto de açúcar. Por quê? Porque hoje a gente tem o xarope normal, feito à base de açúcar, e a gente tem o xarope dietético, que é produzido exatamente para aquelas pessoas que não podem utilizar açúcar. Então, o diabético não pode jamais tomar um xarope, a não ser, né, que ele tome o xarope dietético, da onde a gente tira o açúcar e coloca
um adoçante artificial ali no local, para dar o sabor adocicado. A própria viscosidade do xarope ela está ligada com o açúcar. Então, se a gente não tem o açúcar, a gente não tem a viscosidade. Então, a gente vai adicionar uma substância ali para dar essa viscosidade também. Depois eu explico direitinho para vocês. Então, essa definição da farmacopeia americana ela é mais abrangente, né? Ela fala que o xarope pode ter o açúcar ou não, mas mesmo assim ele continua sendo xarope. Ele pode ter agente flavorizante ou não. Então, eu posso colocar um sabor de menta, posso colocar um sabor de morango, mas eu não preciso colocar. Então, tendo sabor ou não, ele continua sendo xarope. E pode ter substância medicinal ou não. Como assim? Tem xarope que não tem substância medicinal? Tem. Qual? Xarope não medicinal. Então, hoje a gente tem no mercado, por exemplo, você compra garrafas de xarope de frutas, xarope do quê? Tem de morango, tem de uva, tem de, sei lá, um monte de coisa. Não me vem agora à cabeça. Mas tem de um monte de coisa, de tangerina, de várias frutas diferentes que são utilizadas como refresco, né? Então você pode de repente colocar na água e tomar aquilo como refresco, pode colocar na soda e transformar aquilo numa soda italiana, e você pode colocar em bebida. Então, na verdade, o xarope, né, de uma forma abrangente, ele está na farmácia, né, quando a gente coloca uma substância medicinal, e está na área de alimentação quando a gente não coloca uma substância medicinal. Então, essa é a definição mais abrangente que a gente tem, porque daí coloca o xarope em todas as possibilidades. Com açúcar ou com adoçante, é xarope, né? Com sabor ou sem sabor, é xarope. Com substância medicinal ou sem substância medicinal, continua sendo xarope. Finalidade do xarope na área farmacêutica, não lá na área alimentícia, que é dar sabor, né? Tudo mais. Aqui na área farmacêutica é para não para dar sabor, né? A gente utiliza o xarope pela sua grande concentração de açúcar, né? Para ele deixar o produto mais doce, mais adocicado, e esse produto mais adocicado ele vai encobrir um pouco um sabor desagradável. Então ele vai mascarar um sabor desagradável. Então, a finalidade do xarope, né, a principal é essa, ter bastante açúcar para que esse açúcar ou encubra totalmente ou pelo menos parcialmente um sabor muito ruim, ok? Muitas vezes a gente tem o problema, então, até já falando, né, na questão de um xarope mesmo, eu posso ter um princípio ativo que é muito ruim e que o próprio açúcar de xarope não é suficiente para encobrir totalmente o sabor ruim. Daí o que a gente faz? A gente pode adicionar um flavorizante ali que vai mascarar mais ainda esse sabor. Então, muitas vezes esses xaropes que além de serem doces, né, eles têm um sabor. Esse sabor pode estar ligado à tentativa de esconder quase que completamente ou completamente o sabor ruim do princípio ativo. Falando em viscosidade, né, que é uma característica do xarope, de onde que ela vem? De onde que aparece essa viscosidade? Ela, na verdade, aparece de um processo que acontece entre o próprio açúcar e a água, que começam a formar pontes de hidrogênio entre si. Então, eles começam a formar várias e várias pontes de hidrogênio, e essas ligações, então, acabam por deixar o produto mais viscoso. Basicamente é isso. É isso que indica, né, que o processo de preparação está correto. O produto ficou viscoso, então ocorreu a formação das várias pontes de hidrogênio entre açúcar e a água, e dessa forma, então, a gente tem essa interação entre os dois e visualmente a gente tem a viscosidade do produto. Essa viscosidade ela vai ajudar em alguns pontos. Que pontos?
principalmente, né, quando a gente tem turvação, né, ou mesmo precipitação de algum princípio ativo que de repente não é muito solúvel na água. Então ele pode ficar um pouquinho precipitado e tudo mais. Então, quando a gente aumenta a viscosidade, geralmente essa precipitação acaba por não acontecer. Então, a viscosidade acaba ajudando isso também, né, a melhorar um produto que o princípio ativo não é muito viscoso no veículo. O que mais que a gente pode dizer? A concentração de açúcar é muito grande. Vocês vão ver no próximo slide, mas eu já vou contar aqui, que na composição do xarope simples, para eu fazer 100 ml de xarope, eu vou usar 85 gramas de açúcar. Então é muito açúcar. Na prática, quando a gente está fazendo xarope e a gente mede o açúcar e mede a água, a gente tem quase a certeza de que aquele açúcar todo não vai dissolver na água, de tanto açúcar que tem. Então, 85 gramas é uma quantidade bastante grande, mas ele dissolve, né? Mas fica super concentrado. E dessa forma, o que que acontece? A gente tem, então, esse meio, né? O xarope é super concentrado, então a gente chama isso de hipertônico, né? E o que que acontece? A própria fórmula, né, a própria concentração de açúcar muito grande já faz com que o próprio xarope ele seja um produto que inibe o crescimento de micro-organismos. Por quê? Porque, digamos que eu estou preparando lá um xarope e eu estou utilizando açúcar, né? É sacarose. Essa sacarose ela não vem estéril de fábrica, ela pode conter é, contaminantes ali no meio. Porém, quando a gente coloca esse contaminante no meio desse xarope todo que está super concentrado, o que, que vai acontecer? A gente tem então o xarope hipertônico e daí o micro-organismo cai ali, ele vai passar por um processo de tentar passar por um equilíbrio osmótico. Não sei se vocês lembram dessa questão do equilíbrio osmótico, que se a gente tem dois lugares, um mais concentrado e um menos concentrado, a tendência é que eles tentem se equilibrar. E geralmente o que acontece vamos pensar aqui numa célula. Então, se eu tenho uma célula que ela tem lá seu citoplasma que tem uma certa concentração de substâncias, né? Ela está lá dentro de uma concentração chamada normal, né? E eu coloco essa célula em contato com um meio extremamente hipertônico, a tendência é tentar equilibrar, né, essas concentrações. E esse equilíbrio acontece como? O líquido que está dentro da célula passa para fora da célula para tentar deixar aquele meio mais diluído. E dessa forma, a célula acaba perdendo muito do seu líquido. Então, a tendência é essa, de ir líquido do meio que está menos, digamos assim, hipotônico ou dentro de uma normalidade, a tendência é o líquido ir para o meio hipertônico. E aqui, então, acontece exatamente isso. Então, se o micro-organismo cai é, dentro desse xarope, ele não vai sobreviver por quê? Vai ocorrer o processo de passagem do líquido do micro-organismo para o meio. Dessa forma, o micro-organismo se desidrata e morre, né? Ele acaba se desidratando. É um processo de desidratação que acontece. Então, o próprio meio já é um meio que inibe o crescimento de micro-organismos, ok? Bom, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Falando da fórmula base, então a gente tem essa fórmula que é um padrão para a gente, retirado do Formulário Nacional, que é um documento reconhecido oficialmente pela Anvisa, né? Essa formulação está também na Farmacopeia primeira edição,
E basicamente é isso, a formulação é isso. Sacarose, 85 gramas, água destilada para fazer 100 ml de xarope. Então, uma mistura de açúcar e água e só. Vocês podem encontrar muitas vezes formulações que tenham mais alguma substância, como um outro conservante que iniba o crescimento de micro-organismos, como cloreto de besalcônio, ou outro conservante. Mas isso é mais comum acontecer no xarope que é produzido industrialmente. Por quê? Porque o xarope ele vai ser produzido, né? E vai passar um longo tempo até a perda da validade dele. Então, é bem provável que o produto tenha aí 2, 3 anos de validade, né? O industrializado. Então, coloca-se mais conservante para ter certeza absoluta que aquele produto vai resistir esse tempo todo. No caso do produto manipulado, a gente vai preparar, né? Então, a gente vai receber uma receita, vai preparar o xarope, e já vai dispensar para o usuário, e em pouco tempo ele toma esse xarope e acabou o frasco de xarope. Então, geralmente, a gente confia que a sacarose contida ali no xarope vai ser suficiente para inibir o crescimento de qualquer micro-organismo. Então, geralmente, a gente não coloca nada. É mais no xarope industrializado. Ou no xarope que não tem açúcar, que é o xarope diet, que eu vou mostrar mais para frente a fórmula para vocês. Ok? Vantagem. Tem uma boa conservação exatamente por ser uma solução hipertônica, né? Então, o excesso de açúcar faz com que essa solução fique protegida dos micro-organismos. Que mais? Apropriado para fármacos hidrossolúveis. Então, a base do xarope é água e açúcar, né? Então, a base é a água. Então, que tipo de fármaco que a gente vai conseguir incorporar melhor no xarope? Aqueles que são hidrossolúveis, aqueles que têm afinidade com a água, né? E, ao mesmo tempo, ele já é um edulcorante, ele já dá aquele sabor mais doce, né, que melhora o sabor do produto final, esconde muitas vezes um sabor desagradável, né? Então, é uma boa vantagem. Porém, a gente tem uma desvantagem, como tudo a gente sempre tem desvantagem, né? Aqui, no caso, a desvantagem é que, pelo fato de ter muita sacarose, né, ele vai ser contraindicado para paciente diabético. Fora isso, ele é perfeito, porque ele é bem aceito por crianças, é bem aceito por idosos também, por adultos de uma forma geral, né? Então, fora essa desvantagem, praticamente a gente não tem mais nada. Algumas características do xarope. Então, ele é utilizado como veículo, né? Então, o xarope em si não tem nenhuma propriedade terapêutica farmacológica, né? As substâncias que eu vou colocar ali, sim, que vão fazer o efeito terapêutico. Então, ele é um veículo. Dependendo da forma de preparo, ele vai ter pouco ou nenhum álcool. Quando que ele vai ter algum tipo de álcool? Quando a gente precisar de algum solvente para dissolver alguma substância antes de colocar essa substância no xarope, e essa substância for uma substância que se dissolve bem no álcool. Por exemplo, mentol. Se eu for colocar mentol no xarope, o mentol é composto de cristais. Se eu colocar um cristal desse direto no xarope, nunca que ele vai dissolver. Então, o que eu faço? Eu pego esse cristal, coloco ele em contato com álcool, faço um processo ali de trituração, se for necessário, e rapidamente, então, ele dissolve no álcool. Aí eu pego essa pequena quantidade de álcool, obviamente, que já está com o mentol, e jogo no xarope. Então, eu tenho aí uma pequena concentração de álcool. Em outros casos também, como por exemplo, quando eu adiciono um extrato de planta, uma tintura de planta. Os extratos, as tinturas, geralmente são utilizados álcoois como solventes, né? Às vezes álcool com água,
álcool com glicerina. Então, geralmente tem uma certa parcela de álcool nesses extratos, nessas tinturas. Então, quando eu coloco um extrato, uma tintura, eu vou adicionar ali um pouquinho de álcool, mas sempre numa pequena concentração. Já comentei, mas refalando, né? Substâncias hidrossolúveis são facilmente dissolvidas e incorporadas dentro desse veículo. Ele é muitas vezes utilizado para correção de sabor, só o fato de ele ser doce já corrige muitas vezes o sabor. E ele é aceito por crianças e idosos que são os, digamos assim, os pacientes, os usuários que mais a gente tem problema com medicamento, né? As crianças, porque muitas vezes não conseguem engolir um comprimido, não conseguem engolir uma cápsula, ou uma outra solução que possa ser ruim quando a gente dá para a criança um xarope, geralmente ela aceita melhor. Não sempre, mas geralmente ela aceita melhor. E os idosos também, eles têm uma tendência a aceitar melhor os líquidos, de preferência doces, né? Porque muitas vezes já fica mais difícil engolir e deglutir um comprimido, uma cápsula também. Forma de preparo dos xaropes. A gente tem duas formas de preparo. Uma que a gente chama de preparo a frio e outra que a gente chama de preparo a quente. Então, pelo próprio nome, a gente já entende que uma a gente vai aquecer, né? E a outra a gente não vai aquecer. Então, vamos lá. Preparação a frio. A preparação a frio basicamente é misturar o açúcar com a água e ficar agitando essa solução até que todo aquele açúcar dissolva. Então vocês vão imaginar que, né, pelo fato de a gente ter muito açúcar e pouca água, vai demorar para que tudo aquilo dissolva. E vai demorar. Desculpem. Mas vai dissolver? Vai. Vai chegar um determinado momento que vai dissolver todo aquele açúcar no líquido e vai se transformar então no xarope. Então é um processo que é feito mais industrialmente, porque o xarope, quando é feito industrialmente, é muito mais rápido e mais fácil colocar um monte de açúcar, um monte de água em um recipiente gigantesco e ficar agitando aquilo, do que colocar esse monte de açúcar e esse monte de água dentro de um recipiente e aquecer, porque vai demorar muito mais tempo para aquecer e ele chegar na temperatura ideal, que é 80 graus, do que ele dissolver a frio só com agitação. Então, industrialmente, a gente vai encontrar muito mais o preparo a frio. Então, fica lá agitando, 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 chega uma hora que ele forma, ele fica viscoso e fica, né, o açúcar fica todo dissolvido. Uma característica interessante é que ele fica mais transparente, então ele fica praticamente incolor. Como, por exemplo, esse aqui, vocês estão conseguindo ver, né? Então, isso aqui está completamente incolor. Um xarope que a gente faz a quente, muitas vezes ocorre um pouco de hidrólise da sacarose, e essa hidrólise transfere uma certa cor para o xarope, ele vai ficar mais de uma cor mais amarelada, mais acastanhada. Aqui, como a gente não aquece, não hidrolisa o açúcar, ele fica bem transparente, bem incolor. O único problema que a gente tem é que, às vezes, alguns micro-organismos que estão ali na sacarose, eles podem estar numa forma vegetativa, tal, e quando a gente prepara esse xarope é frio, mesmo esse meio hipertônico que a gente tem, né, aquela concentração gigante de açúcar, não faz, né, o processo de dessecação do micro-organismo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e aqui também mais uma explicação do porquê a utilização do conservante nesses casos, porque pode ter lá, então, alguns micro-organismos que resistem a esse processo e podem, então, trazer
prejuízos para o indivíduo que tomar o micro-organismo, tomar o xarope. Então, para isso, a gente coloca substâncias que vão matar os micro-organismos que possam estar ali. Já no caso da preparação a quente, a gente vai deixar esse produto 10 minutos na temperatura de 80 graus, então qualquer micro-organismo que esteja ali vai morrer, ok? Que mais do xarope a frio? Então aqui, como eu comentei, ele vai ficar mais claro, transparente, vai ficar doce da mesma forma, ele vai ficar viscoso também, porque as pontes de hidrogênio vão formar da mesma forma. E é mais utilizado esse processo, então, em meio industrial, porque se a gente for ficar agitando isso numa farmácia de manipulação, vai demorar um tempão para que ocorra esse processo de dissolver todo o açúcar. Então, para a gente é muito mais fácil fazer o processo a quente. Vamos ver o processo a quente. Então, o processo a quente é basicamente a gente aquecer essa solução que está com o açúcar e a água, e rapidamente vocês percebem que a temperatura vai aumentando, o açúcar vai se dissolvendo com uma certa facilidade. Então, o nosso processo de preparo vamos acompanhando a temperatura. Quando essa solução estiver em 80 graus, a gente começa a contar 10 minutos e a gente mantém esse xarope, né, com agitação, a gente vai agitando, na temperatura de 80 graus por 10 minutos. Feito isso, deu 10 minutos certinho, a gente tira o produto do aquecimento e simplesmente deixa resfriar, o produto está pronto. Então, aqui acaba sendo até mais rápido para a gente numa farmácia de manipulação. O xarope fica mais amarelado porque ocorre um processo de hidrólise de uma parte do açúcar e também caramelização do açúcar. Então, uma parte do açúcar pode começar a se transformar em caramelo e daí acompanha aquela cor caramelo, né? No caso do processo a quente, a gente então vai manter a temperatura de 80 graus por 10 minutos, a gente mata os micro-organismos também. O que a gente tem na composição? Então, naturalmente água e açúcar, né? Mas o que mais pode ter? Conservantes, né? Então, principalmente lá na manipulação, se a gente for fazer a quente, não precisa de conservante, vai precisar se for industrial. Flavorizante, né? Vou verificar se precisa colocar um sabor ou não, então também é facultativo. Corante, quero deixar uma cor mais bonitinha, um cor de rosa, porque eu coloquei um flavorizante de morango, né? Então posso colocar, mas também não é obrigatório. Os solventes especiais que podem acontecer, né? De eu precisar colocar, então, no caso de, como eu comentei com vocês, vou colocar mentol, então vou precisar dissolver esse mentol em álcool. Então, é um solvente que está colocado ali, mas exatamente para aquele caso específico. No caso do xarope sem açúcar, eu vou colocar um agente espessante para dar, então, a, a viscosidade que é necessária e vou colocar estabilizantes para que esse produto não venha a se desestabilizar com o tempo. Acondicionamento. Acondicionamento sempre em local fresco e seco, embalagem de vidro ou plástico. Aqui não se fala da questão do frasco precisar ser aquele frasco âmbar, aquele frasco castanho, né? Então, a gente pode utilizar o frasco de vidro transparente também, o frasco de plástico transparente também. Quando que a gente vai precisar usar o frasco âmbar? Quando algum princípio ativo que a gente adicionar nesse xarope, então vou colocar lá um princípio ativo X, né? Para transformar esse xarope num xarope medicamentoso. E esse princípio ativo, ele pode, de repente, sofrer algum tipo de reação
com a luz solar, vamos dizer assim. Então, para proteger esse princípio ativo de reagir, né, e de repente perder a sua característica, a gente coloca frasco âmbar, o frasco escuro. Caso contrário, não é necessário. Então, não é o xarope que pode desestabilizar se ele ficar frente à luz, por exemplo. É o produto que a gente incorporou ali que pode, né, pedir esse frasco escuro. De uma forma geral, a gente vai ver o frasco âmbar mesmo, né? Porém, na verdade, a gente acaba comprando nas farmácias de manipulação o frasco âmbar, porque a gente precisa comprar uma grande quantidade, e daí, né, a gente, quando for realmente necessário, o frasco está ali. Se não for necessário, o frasco está ali, a gente usa ele mesmo, de qualquer jeito. Alterações físico-químicas que podem acontecer. Então, frente a calor. Então, calor muito grande pode desestabilizar o xarope e pode desestabilizar o princípio ativo. Né? A luz pode desestabilizar o princípio ativo. E, né, se a gente não preparar direitinho o xarope, não prestar atenção naqueles 10 minutos que tem que ser exatos, pode ocorrer precipitação do açúcar. Se a gente fizer 10 minutos certinho a 80 graus, a gente consegue fazer um xarope que não precipita. Alteração microbiológica. Pode ocorrer crescimento de micro-organismo, principalmente naquele xarope que não tem uma grande concentração de açúcar, no caso do xarope dietético. Então, pode acontecer sim. Daí a gente pode utilizar um conservante microbiológico como Nipagin, que é uma substância conservante para meio aquoso. Então, onde tem água, a gente pode utilizar o Nipagin como conservante para evitar o crescimento de micro-organismos. Então, vou mostrar para vocês uma formulação de um xarope dietético. Ele foi tirado também do Formulário Nacional. E o que, que ele tem? Deixa eu pegar. Ele precisa ter as mesmas características do xarope de açúcar, né? Então, a gente tem aqui um blend, né, uma mistura de adoçantes sintéticos. Pode ser outros? Pode. Aqui a gente pegou um que é um exemplo de um xarope básico, é um xarope base dietético que tem na literatura, mas pode ser outros também. Então a gente tem aqui duas substâncias que vão substituir o sabor doce do açúcar, certo? Então, uma parte do xarope já está, né? A gente já conseguiu copiar, digamos assim. Como eu falei para vocês, a gente vai ter a base de água, né? Adoçantes para dar o sabor doce. Eu não vou ter açúcar, então eu vou precisar de um conservante. Esse aqui é metilparabeno. O nome comercial dele é Nipagin. O nome químico dele é metilparabeno. Então ele é um conservante. E para dar a viscosidade que a gente precisa ter para ficar um xarope como ele tem que ser, né, doce e viscoso, a gente utiliza, aqui a gente utilizou carboximetilcelulose, mas pode ser algum outro polímero que, quando em contato com a água, forme aquelas pontes e dê uma viscosidade para o produto, exatamente igual à viscosidade do xarope de açúcar. Então, todos os itens aqui têm a função de reproduzir as características do xarope de açúcar. Então, viscosidade pelo carboximetilcelulose, sabor doce pela sacarina e ciclamato. E a água, obviamente, pela água mesmo. A embalagem que a gente utiliza pode ser plástico ou vidro âmbar, então aqui nesse caso a gente deve guardar em vidro âmbar, principalmente por causa da sacarina e do ciclamato, que podem sofrer ação da luz, então a gente já protege, né, essas duas substâncias para evitar que elas percam a sua ação. Armazenamento normal em temperatura ambiente, não precisa guardar em geladeira. E estabilidade de 3 meses. Então, isso aqui é uma fórmula, né, que
foi desenhada para farmácia de manipulação mesmo, para ter um prazo de validade bem curto, para não ficar, muitas vezes, um xarope pela metade jogado lá no canto da casa de uma pessoa e um outro dia qualquer ela resolver querer utilizar esse xarope novamente. Muito bem, então aqui a gente termina as soluções. Então o xarope é a última solução que a gente trabalha. Agora a gente vai falar de uma outra forma farmacêutica líquida, que são as suspensões. Então, já olhando aqui rapidinho, vocês conseguem ver que tem uma diferença bastante grande das soluções. O que a gente tem aqui? Essa parte de baixo aqui desse frasco, que eu não sei o que é isso, porque não tem identificação nenhuma, mas a gente consegue perceber que essa parte de baixo toda é um sólido que não solubilizou nesse líquido, né? Então, a gente já não tem uma solução, porque o sólido que está aqui, ele não solubilizou no líquido. Então, se a gente tem esse sólido insolúvel, a gente tem o que a gente chama de suspensão. Então, esse sólido, quando esse produto é agitado e tudo mais, esse sólido vai ficar suspenso nesse líquido. A tendência, obviamente, que pelo fato de ele ficar suspenso ali, e pelo fato de esse sólido ser pesado, ele vai com o tempo descendo para o fundo do frasco, certo? Então, toda suspensão a gente vai ter essa característica de ter um sólido insolúvel no líquido, no veículo, né? E ele ter essa tendência de se depositar no fundo do frasco. Vamos ver um conceito, então, de suspensão. Suspensão, então, pode ser definida como um sistema de duas fases. Por que duas fases? Porque a gente tem o líquido e o sólido que não se dissolveu nesse líquido, né? Então, essas duas fases são constituídas por partículas sólidas finas que estão dispersas em um líquido no qual são insolúveis. Então, elas estão dispersas, elas não estão dissolvidas. Essa é a grande diferença da suspensão em relação à solução. Que mais? Tipos de suspensões que a gente tem. A gente tem as suspensões para uso oral. Nossa, eu ia até falar aqui, mas a pergunta de hoje, o trabalho que vocês têm é exatamente citem um exemplo de uma suspensão de uso oral. Se eu não me engano, é isso. Ah, não, é emulsão, então eu posso falar. Então, é um exemplo de suspensão de uso oral que a gente tem no mercado. Você vai em uma farmácia, são aqueles frascos contendo hidróxido de alumínio. Então, vocês vão ver que, se deixar parado esse frasco de hidróxido de alumínio, vai acontecer exatamente isso que a gente está vendo aqui. O hidróxido de alumínio ele não se dissolve no líquido e ele vai se depositando lá no fundo. Tanto que hidróxido de alumínio a gente tem que agitar sempre, né, para que o hidróxido mesmo, ele se suspenda no líquido. Leite de magnésia também. Que mais? A gente tem o exemplo do amoxil, eu vou falar do amoxil um pouquinho mais tarde, mas o amoxil também é um tipo de suspensão. Por quê? Porque aquele pó, ele não se dissolve no líquido, ele só fica suspenso no líquido. Benzetacil também é a mesma coisa. Então, voltando aqui, a gente tem suspensões para uso oral, mas a gente tem suspensões para uso tópico, para uso intramuscular. Então, a benzetacil é o caso de um injetável que é uma suspensão, né? Então, o pozinho, a gente vê o pozinho ali no líquido. Pode ser para uso subcutâneo e naqueles adesivos transdérmicos também. Tem uma técnica bastante diferenciada para preparo de adesivo transdérmico, que na verdade se prepara uma suspensão, e essa suspensão, então, ela molha ah, um tipo de um tecido, né, quase um algodão, alguma coisa assim, em um adesivo, e
esse adesivo então é colado na pele e pelo fato de a gente ter uma suspensão que a gente chama de transdérmica, a gente consegue fazer com que essa substância que está ali naquela suspensão consiga atravessar todas as barreiras da pele e chegar na circulação. Então, aqueles adesivos como alguns adesivos anticoncepcionais, adesivos para parar de fumar, como Nicotin e outras coisas mais, que é, não são de efeito local, são de efeito sistêmico, que atravessam toda a barreira da pele, né, e caem na circulação, todos são suspensões também. Que mais? Vantagens das suspensões. Então, que vantagens que a gente tem? Então, a gente tem que imaginar o seguinte: não dá nem para dizer que é uma vantagem, mas é uma possibilidade às vezes, né? Às vezes eu tenho um princípio ativo que ele não é solúvel naqueles solventes que eu posso utilizar para preparar o medicamento. Então, não é solúvel em água, não é solúvel em óleo, não é solúvel em é, outro solvente, com, sei lá, álcool, né? Ele pode ser solúvel em substâncias que a gente não pode utilizar como veículo para transformar aquilo em um medicamento, tipo acetona, éter, outras coisas assim. Então, o que a gente tem? O que a gente pode fazer? É insolúvel em tudo, em todos os veículos que a gente tem disponíveis. Então, vamos transformar ele numa suspensão. É que não tem outro jeito, porque se a gente pudesse transformar numa solução, obviamente ia ser melhor. Mas não tem essa possibilidade, então vamos transformar numa suspensão. Então, eu não chamo de uma vantagem. Na verdade, eu chamo de, né, é, é a única possibilidade, é o que tem. Então, a gente acaba transformando em suspensão mesmo. Que mais? Apresenta maior estabilidade quando comparados às soluções. Exatamente, aqui é uma vantagem mesmo, né? Porque quando eu pego um fármaco sólido e dissolvo ele no líquido, ele se incorpora naquele líquido. E onde tem água, a possibilidade de desestabilização, né, de degradação, é muito mais rápida. Se eu tenho um sólido que, por mais que ele esteja na água, mas ele está sólido, ele não se dissolveu, então a água não vai conseguir é, degradar ele com tanta facilidade quanto numa solução. Então é uma vantagem que a gente tem, né, ele ser mais estável que a solução. Que mais? Fármacos instáveis, quando em contato com o veículo aquoso, podem ser preparados na forma de suspensão extemporânea. Então, forma de pó para reconstituição caseira. Então, aqui a gente tem alguns casos, né, que o fármaco ele é instável se eu deixar ele em contato com o veículo. Então, o que que eu faço? Eu preparo de alguma forma que esse produto, esse fármaco, ele só vai entrar em contato com o veículo na hora da utilização. Então, é o caso do amoxil, por exemplo. Quando a gente compra o amoxil líquido, né, ele vem o pó dentro do frasco. E você vai, quando você abre o frasco e vai começar a preparar as doses, é que você coloca a água e faz o processo de mistura ali e tudo mais. Por quê? Porque se fosse preparado isso lá na indústria, né, colocar a água em contato direto com o amoxil, quando chegasse lá na farmácia ele já tinha se degradado inteiro. Então a gente faz esse processo, só coloca a água ou outro solvente, né, no momento do preparo, no momento do início da utilização. Tanto que a Moxil, a gente coloca a água, começa a tomar o produto e no máximo em 14 dias, se sobrar alguma coisa, a gente tem que jogar fora porque aquilo já perdeu a sua função. Então, nesse caso, a gente vai fazer esse processo, né, de deixar sólido e líquido separado e só juntar na hora do preparo. Isso a gente chama então de suspensão extemporânea. Extemporânea porque os produtos não estão
unidos, né? Eles estão separados um do outro. Outra vantagem, fármacos que se degradam em soluções aquosas podem ser suspendidos em fase não aquosa, né? Como, por exemplo, nos óleos. Então, digamos que eu tenho lá um fármaco que ele até se dissolve na água, né? Mas o fato de ele se dissolver na água faz com que a água comece a degradar ele rapidamente, em pouco tempo ele perca a sua atividade. Então não adianta nada eu fazer uma solução desse fármaco. Posso fazer o quê? Eu posso fazer uma suspensão desse fármaco, então, em óleo, porque daí o óleo não vai degradar esse produto e ele fica suspenso ali, fica tranquilo, né? Não perde a sua atividade. Ah, mas ele fica suspenso, ele não fica dissolvido. É uma desvantagem, mas é uma vantagem maior o fato de eu poder preparar-se essa suspensão, né? E ela poder ser utilizada, porque caso contrário não ia ser possível a utilização dessa forma líquida. E como desvantagem, a gente tem o caso principalmente dos fármacos chamados potentes, né? E que são insolúveis e que podem trazer problemas bastante grandes na hora da administração das doses. Então, vamos pensar o caso da digoxina. Antigamente, se preparava digoxina na forma de suspensão. Então, o que acontecia? Digoxina, a, a concentração do fármaco, né, para fazer o efeito terapêutico é muito pequena. Então, a dose é muito pequena. Então, fazia-se a suspensão da digoxina em água, né? Água viscosa, assim. Porém, não se passava informações corretas para os pacientes. Olha, a digoxina, né, nesse caso, ela não é solúvel, então o pó vai todo lá para o fundo. Se você, antes de for preparar a sua dose, você não agitar o frasco, na verdade, o pó vai ficar todo lá no fundo e você vai estar só administrando a água, né? E muitas vezes as pessoas faziam isso. Então elas iam tomando, né, praticamente só água, praticamente só água. Quando chegava lá no fundo no final do frasco, né, muitas vezes as pessoas viam que estava cheio de pó lá, elas misturavam tudo aquilo, colocavam numa colher e tomavam. Na verdade, elas estavam tomando praticamente todo o fármaco que estava ali no frasco de uma vez só e muitas acabaram morrendo por isso, né? Então, nesse caso, foi proibido que esses fármacos que são insolúveis e são muito potentes fossem feitos na forma de suspensão, exatamente para evitar esse tipo de problema, ok? Algumas considerações gerais em relação às suspensões. É regra que uma suspensão ela tem que permanecer totalmente homogênea, pelo menos pelo tempo necessário de se tirar o medicamento do frasco e fazer a administração. Então, aquele momento, né, entre você agitar o frasco, o pó ficar todo suspenso de forma homogênea ali no líquido. Então, você faz a agitação, digamos que fosse um copinho, né? Você abrir o frasco, preparar a dose no copinho, né? E a pessoa tomar durante todo esse tempo, pelo menos durante todo esse tempo, o sólido tem que estar bem suspenso dentro desse líquido. Porque se for uma coisa assim muito rápida, agitei e rapidamente o sólido vai todo para o fundo, o que vai acontecer? Eu vou começar a administrar mais o veículo do que o medicamento mesmo. Então, pelo menos, né, a suspensão tem que trazer pelo menos essa possibilidade de o material ficar todo suspenso, pelo menos durante esse período de preparo e utilização do medicamento. Outra regrinha bastante importante, uma boa suspensão deve sedimentar lentamente e voltar a dispersar-se facilmente com agitação suave do recipiente. Então,
Vocês já devem ter visto isso em algum momento, né? Algumas suspensões, medicamentos industrializados que você agita o frasco e rapidamente o pó vai para o fundo. Não, ele tem que sedimentar lentamente, ele tem que demorar para ir se depositar lá no fundo. E outra coisa que acontece também é muitas vezes você agitar o frasco e você perceber que uma parte do fundo do frasco tem o sólido grudado ali e você tem que ficar batendo com força para conseguir soltar aquele sólido. Também não é ideal. O ideal é que você faça uma agitação suave, né? Todo o pó se disperse no líquido, não fique nenhum pó grudado lá no fundo e ele comece a se depositar lentamente. Outra consideração interessante, umectação dos sólidos, deve-se fazer essa umectação dos sólidos na hora do preparo para, né, que a gente vá fazer uma boa suspensão. Então, imagine o seguinte, alguém aqui já deve ter preparado o leite em pó em casa. Se a gente pegar uma colher de leite em pó, pegar um copo de água e jogar todo esse pó de uma vez dentro da água, o que vai acontecer? Vai começar a formar grumos, né, umas pelotas, e vai ser muito difícil de a gente conseguir desagregar todo esse pó e suspender todo esse pó ali dentro. Então, o que a gente deve fazer para que a coisa ocorra, né, de forma correta? Então, a gente coloca geralmente então no nosso recipiente lá o leite em pó, a gente coloca um pouco de água, vai umedecendo todo esse pó, vai colocando mais água, vai umedecendo, dali a pouco todo aquele material está úmido e todo aquele material está disperso de uma forma homogênea, não forma pelota, não, né, não dificulta o processo de se suspender aquele material. Então, da mesma forma que a gente faz isso em casa, e pode ser para o Toddy, Nescau, essas coisas todas, nem sei se existe Toddy ainda, a gente vai fazer a mesma coisa na farmácia de manipulação. Então, eu preciso colocar o sólido no líquido. Se eu jogar esse sólido todo de uma vez no líquido, vai começar a formar um monte de grumos, né? E vai dificultar a minha vida. Então, o que eu faço? Eu coloco o sólido num recipiente, coloco um pouco do próprio veículo que a gente vai utilizar para fazer a suspensão e vou misturando esse pó. Ele vai se molhando e vai desagregando tudo certinho. A gente costuma dizer que ele faz um processo de. Ai, agora me fugiu a palavra também. Mas ele faz um processo de levigação, ele fica disperso naquele líquido. E daí depois a gente vai colocando o restante do líquido até que a gente coloca todo o líquido e todo o pó está disperso de forma homogênea. Quando a gente faz o processo de formação de uma suspensão, a gente pode ter alguns problemas. Os principais problemas a gente chama de sedimentação, caking e floculação. São problemas que estão ligados com o processo, muitas vezes, de preparação da suspensão, preparação de uma forma incorreta. Então, primeiro caso, sedimentação. O que é sedimentação? É quando o sólido vai rapidamente lá para o fundo do frasco. Geralmente, esse processo está ligado com o tamanho da partícula. Então, imagine o seguinte: partículas muito grandes, muito pesadas, elas vão mais rapidamente para o fundo. Então, o que a gente pode fazer para diminuir essa velocidade de sedimentação, essa velocidade que as partículas vão para o fundo? Posso fazer duas coisas. Primeiro, diminuir o tamanho da partícula. Então, eu vou triturar esse material para ele ficar com as partículas menores, elas ficam menores e ficam mais leves. Então,
pelo fato de elas ficarem mais leves, elas já sedimentam com uma velocidade menor. E se eu colocar uma viscosidade nesse líquido, né, onde eu vou fazer a suspensão, essa viscosidade também vai fazer com que essas partículas vão mais devagar ainda para o fundo do frasco, porque vai ter todo um processo de resistência, né, desse líquido mais viscoso. Então, a gente pode dizer, né, que a velocidade de sedimentação será maior para partículas maiores. Então, se eu tiver uma partícula muito grande, ela vai rapidamente para o fundo. Se as partículas forem mais fininhas, elas vão, então, entre aspas, flutuar mais e demorar mais para ir para o fundo. Tá ligado com a densidade também, né? Quanto mais denso for a partícula, mais rápido ela vai para o fundo. E a viscosidade, né? Quanto mais viscoso, mais vai demorar para sedimentar lá no fundo. Então, às vezes, só a gente trabalhar com tamanho de partícula e com viscosidade do líquido é suficiente para a gente não ter esse processo de sedimentação muito rápido. O caking, que é o segundo problema, é quando ocorre a sedimentação e essa sedimentação é compacta. Então, ela é aquela que, né, o sedimento vai grudar lá no fundo e geralmente a gente não tem muito o que fazer, além de ficar batendo bastante, machucando a mão, até conseguir soltar todo aquele sedimento que está compactado lá embaixo. Para evitar isso, a gente pode colocar na formulação um agente floculante que vai, então, ajudar esse sólido a não se grudar com força lá no fundo. Já mostro alguns floculantes para vocês. Então, essas substâncias que a gente chama de floculantes, elas vão fazer com que o produto, o sólido, fique, entre aspas, mais leve. Ele não consegue se compactar com muita força lá no fundo. E o terceiro problema, desculpem, está ligado com o contrário. Quando o pó é tão leve que ele não sedimenta, ele fica flutuando. Então, ele fica na forma de flocos lá na superfície. Então, um aglomerado frouxo de partículas. Então, nesse caso, a gente tem o pó lá na superfície. Então, a gente não quer nem o pó lá na superfície, nem o pó grudado lá no fundo. A gente quer o pó suspenso ali no meio, né? Então, esses problemas podem acontecer e a gente pode resolver os problemas, tá? Também já vamos ver alguns agentes que vão ajudar nesse processo de floculação. Composição básica, então, de uma suspensão é o fármaco, né, o princípio ativo. A gente vai colocar um agente suspensor, a gente vai colocar um agente floculante, vai utilizar um agente umectante quando for necessário, né? Então, um agente suspensor para manter o produto, o pó, mais tempo suspenso, o agente floculante para desgrudar, né, aquele pó, não permitir, na verdade, que aquele pó se grude de forma compacta lá no fundo, e o agente umectante para a gente umedecer o pó antes de colocar ele todo no líquido, para que ele não fique lá na superfície boiando lá em cima. Daí a gente pode colocar o que mais? Edulcorante, né, para dar um sabor mais doce, conservante, e a água ou óleo como veículo, ok? Falando do fármaco, então, né, o princípio ativo, que a gente vai deixar ele suspenso ali, ele pode ser, então, diminuído o tamanho da partícula, a gente chama isso de micronização, essa diminuição do tamanho da partícula, utilizando um grau de porcelana e um pistilo, que eu vou, então, coloco o pó ali dentro e vou raspando esse pó na superfície do grau de porcelana, e dessa forma ele vai ficando com um tamanho menor.
Então, no fármaco, então, eu preciso fazer isso, diminuir o tamanho da partícula, utilizar um veículo mais viscoso, ou colocar algum agente de levigação que ajude a fazer com que esse produto se espalhe melhor em todo o líquido. Lembrando que muitas vezes a gente vai ter aí uma quantidade bastante grande de fármaco. Então, se vocês olharem lá naquela primeira foto de suspensão, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver, deixa eu até voltar lá. Vejam que praticamente metade do frasco aqui, talvez um pouco menos, mas quase metade do frasco é pó e a outra metade é líquido, ou seja, a concentração de pó, né, do fármaco é muito grande. Pode ser muito grande, na verdade, não que obrigatoriamente tenha que ser, né? Mas então essa parte sólida ela pode fazer até parte de aí 40% da formulação. Agentes suspensores. Então, que substâncias que a gente tem que dão mais viscosidade para o líquido e retardam aí o processo de deposição do fármaco insolúvel lá no fundo. Tem várias substâncias diferentes. Eu coloquei aqui alguns exemplos: alginato de sódio, bentonita, carbopol, carboximetilcelulose, entre outros. Todos eles vão dar um aumento de viscosidade para o líquido que a gente está utilizando. Cada um deles tem sua faixa de concentração, né? Então, só para vocês verem que não é uma regra que a gente vai colocar sempre a mesma quantidade. Então, cada substância vai ter a sua faixa de utilização. Alginato de sódio, por exemplo, eu posso utilizar de 1 a 5% na formulação. Então, se eu quiser menos viscoso, eu vou trabalhar mais com 1%, se eu quiser mais viscoso, com 5%. Mas, né, depende muito de cada substância. O natrozol, por exemplo, pode ser de 0,1% até 2%. Então, vejam que são porcentagens bem diferentes. A aerosil, por exemplo, pode chegar até 10%. Então, cada agente suspensor diferente a gente vai ter que utilizar conforme as recomendações para aquele agente suspensor. Agentes floculantes, então, são utilizados para evitar a formação do caking, aquele depósito super compacto lá no fundo. Então, tem vários também. Coloquei aqui também alguns exemplos. Lauril sulfato de sódio, e vejam que as concentrações também, dependendo da substância, vai mudar. Lauril sulfato de sódio de meio a 1%. Cloreto de sódio até 1%. Polietileno glicol até 10%. Então, são várias substâncias que fazem o mesmo efeito, dependendo daquela que eu for escolher, para fazer o efeito de agente floculante, eu vou utilizar, então, a concentração dentro dos parâmetros que são determinados. Agente umectante. Então, utilizado para auxiliar na dispersão do princípio ativo. Então, são aqueles que vão molhar o pó, né? Então, eu vou colocando aos pouquinhos, vou misturando, vou molhando todo o pó, para que ele não forme aqueles grumos. Então, geralmente a gente utiliza glicerina, sorbitol, propileno glicol, ou o próprio veículo que a gente vai utilizar para suspender o material. Lembrando que os veículos são geralmente água ou óleos, né? Ou os veículos já com agente suspensor, umectante, floculante, tudo mais, que hoje a gente compra pronto, então eu posso comprar para minha farmácia de manipulação, ao invés de eu ter que preparar todo esse veículo, eu posso simplesmente comprar um veículo pronto e até eu já coloquei aqui. Então, um veículo pronto, né, que tem uma formulação lá que a indústria faz, que tem lá o sistema suspensor, tem conservante, tem o sabor doce, tem estabilizante, tem tudo. Está pronto, eu simplesmente pego esse veículo
e suspendo ali o meu material. Então, eu posso pegar o meu material, colocar no grau de porcelana, colocar um pouquinho desse veículo pronto que eu comprei, já ajudo a suspender o material, deixar ele umedecer o material e coloco dentro desse veículo e está pronto. Ao invés de eu ter que preparar toda essa base, eu vou lá e compro pronto. Da mesma forma que o xarope hoje, isso eu esqueci de comentar com vocês, muitas farmácias de manipulação hoje já não compram, já não fazem mais o xarope no processo de manipulação, no processo, vamos dizer assim, artesanal, de pesar o açúcar, medir a água, aquecer 10 minutos a 80 graus. Muitas farmácias preferem comprar já o xarope pronto, então compra o xarope base pronto, simplesmente vão lá e medem a quantidade que precisa para fazer o medicamento, né? E utilizam o xarope, colocam um princípio ativo ali dentro, está muito mais do que pronto, né? E rapidamente está pronto. Imaginem que para fazer o preparo desse xarope no laboratório, a gente vai levar aí pelo menos uma meia hora no mínimo, né? E se eu comprar ele pronto, simplesmente eu vou lá, adiciono o princípio ativo e está pronto. Ok? Gente, eu vou parar por aqui. Daí na próxima semana, deixa eu sair daqui para conversar com vocês. Próxima semana vocês sabem que a gente não tem aula, né? Sim. Então, na próxima semana a gente não tem aula. Eu vou deixar só o link das defesas para que vocês possam assistir. Vou colocar lá na aula o link. E na outra semana, daí a gente termina as emoções orais que a gente vai falar. Vamos em frente. E na outra semana, então, semana que vem não tem aula, na outra semana aula, e na outra semana eu quero marcar com vocês de a gente fazer prática, tá? Então, presencialmente, a gente fazer algumas coisas práticas lá na faculdade. Quem que é a representante? É a Raquel, né? Sim, professor. Então, Raquel, assim que eu tiver tudo certo, eu vou pedir para você fazer um favor para mim. Ver exatamente, né, eu marcando a data certinho, ver exatamente quantos alunos vão participar da aula prática, não é obrigatório, se alguém não se sentir à vontade, não tiver né, com muita, vamos dizer assim, muita segurança para ir até a faculdade e tudo mais, não é obrigado, mas eu queria que você fizesse um levantamento das pessoas que vão. Mas assim, as pessoas têm que dizer eu vou e elas têm que ir. Então, só quem tiver certeza absoluta para eu ter noção de quantos alunos vão participar, para a gente ver lá na faculdade se vai precisar de um laboratório, se vai precisar de dois, porque a gente está com limitação de número de alunos dentro dos laboratórios, né? Então, a turma de vocês é meio grande, acho que tem bem uns 30 e poucos alunos, não tem? Acredito que tem uns 30 alunos, mas tem aluno que nem a Dani, acho que foi embora para. Ai, não lembro agora a cidade, então acredito que ela Aham, não vai. Tem outros aham. alunos também que moram em Matinhos, para aquele lado de lá, e depende do transporte público, né? Sim, Que sim. também não, acho que não tá tendo esse transporte da prefeitura, né? Uhum. E- mas eu faço sim a lista, professor. Eu vejo, Tá, verifico certinho e passo para o tá. professor. Então, eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou ver direitinho a data, ver se é, eles permitem, né, a gente usar o laboratório. Se eles me falarem tudo bem, daí eu já passo uma mensagem para você e digo, ó, vai ser dia tal, vai ser do horário tal a tal. Veja quantos que vão participar mesmo, que daí eu passo para o pessoal dos laboratórios e daí eles, porque para a gente conseguir fazer mais práticas, eu vou pedir para que eles deixem tudo separadinho, tudo pesado, tudo certinho, que daí a gente agiliza bastante e dessa forma eles vão preparar o material e, se for preciso, eles preparam duas salas também. Se
tiver pouca gente, daí a gente faz numa sala só para eles saberem então quanto de material preparar e quantas salas preparar também, tá certo? Tá certo. Beleza, então. Então, por hoje é isso. Um bom final de semana para vocês. Bom descanso. Obrigada. Igualmente. Professor, Assistam as. Pode falar. a, então, a atividade de frequência que o professor falou que vai ser referente a esse assunto aí, de Ah, emissões orais. as emoções orais. Então, eu só pedi, na verdade, se vocês digitarem ali na internet emulsão oral, vocês já vão ver o nome de várias diferentes. Eu só pedi para vocês, então, procurarem uma emulsão oral que venda, que seja industrializada e venda em farmácia de dispensação. Então é só colocar o nome lá do Luftal ou outro qualquer aqui. Só não pode agarol nem emulsão de Scott que está aparecendo ali, tá? Tá bom. Mas tem outros Ah, vários. professora, já ia colocar esse, né? Não, não, não. Tem que ser outro. Eu ia Nossa, mas colocar eu também. Scott. Scott eu tomei quando eu era criança. Até pensei em fazer um print, professor. Oh, meu É, Deus. e não adianta colocar esse ali, emulsão de Scott sabor morango, não adianta colocar emulsão de Scott sabor laranja, porque é a mesma emulsão de Scott, tá? Não, mas tem outros, é fácil de encontrar, tá? E uma coisa que eu queria recomendar para vocês é assistam as defesas. Vejam se de repente vocês não puderem assistir tudo, né? Mas vejam, eu acho que vocês têm a programação receberam a programação dos assuntos ou não? Não, só o horário, os professores que vão estar na banca, os alunos, mas não o assunto. Ah, que pena, porque assim, de repente tem alguns assuntos que interessam mais a vocês já vão começar a pensar no TCC de vocês também, né? Para vocês também já verem como é que a coisa funciona. Não sei se alguém aqui já assistiu algum ano. Eu já, Já? E aí? todo ano que desde que começou a pandemia, né, que liberou para nós os links, eu sempre estou presente. E é É bem tenso? tenso, Não. é Ah, bem não é. tenso, meu Deus. Não, não é. Dá Mas até só para medo, você. né? Não, não. Eu já estou Ah, sofrendo desde eu, agora já. eu sofro também, eu tenho dó. Eu fico pensando que vai chegar a nossa vez. Ai, Ah, Jesus. mas é tranquilo. Fazendo assim, fazendo um trabalho legal, independente de ser legal, super legal ou, né, meio deficiente, né, de informação, muitas vezes, a gente que está na banca está ali para, né, dizer, olha, aqui você podia melhorar, olha ali você podia melhorar. Porque o que acontece? Vocês vão trabalhar um ano inteiro em cima de um assunto. Vai chegar um momento que muita coisa para vocês é tão óbvia que até vocês vão dizer assim, isso aqui acho que nem interessa porque é muito óbvio. Mas é óbvio para vocês que estão trabalhando naquele assunto. Para outras pessoas, talvez não seja. E daí, às vezes, vocês podem ver que isso vai acontecer. De repente, vocês, não vou colocar isso aqui porque no meu trabalho, porque é muito óbvio. E alguém da banca falar assim, olha, se eu fosse você, eu colocava esse assunto aqui porque é importante que esteja ali dentro, né? Então, o que que acontece? A banca está ali para fazer uma leitura diferente daquela leitura que você já se acostumou, o seu orientador já acostumou, e às vezes a gente não vê muitos, né, o que está faltando. Então, quem está de fora está fresco no assunto, vê melhor, e ele vai muitas vezes pontuar, olha, ajusta aqui, melhora aqui, isso aqui talvez não precisasse ficar aqui, e assim por diante. Então, não, vocês não devem pensar como, tipo, punição. Ai, isso aqui tá errado, então vou te tirar a nota. Não é nada disso. Ao contrário. Olha, isso aqui, teu trabalho tá bom, mas se você tivesse colocado mais alguma coisa, ia estar melhor ainda, sabe? Então, é sempre no intuito de melhorar. Não é no intuito de ficar lá criticando, ok? Então, assistam esse semestre e assistam imaginando que aquilo não é crítica, aquilo é uma
melhoria para a construção do trabalho final. Vocês vão ver que tem bastante sentido isso. Tá? Eu ia dizer que é uma crítica construtiva, né, professor? Exatamente. Eu não gosto dessa palavra crítica construtiva, porque parece assim, tipo, ó, eu vou xingar você um monte, mas é tudo para você melhorar. Não é isso. Mas tem professores assim na banca que são bem queridinhos, sabe falar com educação ali, com calma, né? Agora tem uns que a gente olha que até nós que estamos de cara fica ali tremendo na base, fica que dó daquela pessoa que tá ali. Eu não queria estar na pele dela. Eu não vou nem perguntar para você o que você acha das bancas minhas, porque o povo sempre fala que eu sou muito chato. Mas eu não sou chato. Eu só falo para melhorar mesmo. Não, o professor, eu acho o professor tranquilo, assim, em questão de ficar assim, falando muitas críticas, digamos, entre aspas, né, já que o professor não gosta. O professor é tranquilo, você não fica muito exigindo, assim, fala o que o professor vê ali, que para melhoria, né? A minha intenção é sempre essa, mas tem gente que foge. Eu fiquei sabendo, inclusive, que teve gente que pediu para mudar dia de banca porque ia cair comigo. Ai, que bobagem. É bobagem mesmo. Bom, pelo que eu vi ali, é bobagem. Mas assim, a intenção realmente é de melhorar o trabalho de vocês, né? Muitos trabalhos acabam virando artigo, e artigo é sempre importante para o currículo de vocês. Então, pensem por esse lado. E aprendemos Beleza, então? muito também, né, professor? Com o trabalho dos outros. Com certeza. Certeza absoluta, né? Então, quanto mais você assiste, mais você está aprendendo. E vocês que ainda talvez não tenham um tema, de repente pode ser que numa dessas, né, acenda uma luz e diga, olha, podia fazer alguma coisa voltada para isso, né? Então é interessante. Se vocês puderem assistir, assistam mesmo. Tá bom? Então tá bom, gente. Obrigado para vocês também. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite.